Bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, quinto dia do nosso estudo de Páscoa. Eu acredito que você e eu já aprendemos bastante coisa sobre a Páscoa, essa celebração tão importante que para nós tem como símbolo o sacrifício do nosso Jesus, que foi como um cordeiro vivo, derramou seu sangue para que fôssemos livres, libertos, purificados de todo pecado. Jesus é a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao assunto de ontem, o conteúdo histórico, e vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre os símbolos da Páscoa. Como foi falado ontem, foi durante o Concílio de Antioquia que foi determinado que o calendário da Páscoa fosse alterado e que os cristãos deixassem de comemorar com os judeus e passassem a aderir a esse novo calendário. Qual foi a data que foi estipulada por Constantino, por esse concílio? A nova data estipulada foi o primeiro domingo após o equinócio de primavera. Por quê? Porque eles iriam aproveitar uma festa que já existia. Era a festa de dedicação à deusa Ishtar, ou Oestre. Essa deusa era considerada a deusa da fertilidade e ela era celebrada numa festa de primavera. Então a festa de primavera daquela época era uma dedicação a essa deusa. Essa festa era uma festa muito praticada pelos assírios, pelos babilônicos e pelos celtas também. Eles também celebravam essa festa. Então, eles aproveitaram essa festa e aderiram ao calendário da Páscoa. Qual era o símbolo dessa festa? Durante a primavera, o símbolo dessa festa, as decorações, elas tinham lebres e ovos coloridos. Então, durante todo esse período, a decoração ficava com base em lebres e ovos coloridos. E ali, por isso que entrou na celebração da Páscoa, como símbolo, ovos de chocolate e coelhos da Páscoa. Porque tanto o coelho quanto os ovos, eles simbolizavam a fertilidade. E dos seus cultos surgiu os termos em inglês Easter, porque em inglês Páscoa é Easter, e Ostern em alemão, que foram os termos absorvidos e acrescentados no significado, na tradução, na transliteração da palavra Páscoa. Uma tradição pagã absorvida com a tradição cristã. Uniram uma tradição pagã, celebração da deusa Ishtar, a uma celebração cristã, a uma tradição cristã. Por isso que você vê essa simbologia, né, que foi adentrada à celebração da Páscoa. Você vê que nessa época muitas pessoas compram ovos de Páscoa, muitas pessoas usam o coelho como símbolo, quando na verdade a Páscoa para nós, o símbolo é o cordeiro e não o coelho. Porque a nossa Páscoa é Jesus. O significado da nossa Páscoa não é Easter, é Pessah. Esse é o significado da nossa Páscoa. E depois disso, eles ainda deturparam o símbolo, o significado da Páscoa, porque eles misturaram essa celebração da Páscoa, a essa celebração deturpada, com a ressurreição. Quando, na verdade, a Páscoa significa o sacrifício de Jesus. E a ressurreição, a Santa Ceia, que é a ressurreição. Então, eles ainda misturaram os significados, porque, na verdade, Constantino ele não era teólogo. Ele não entendia nada de Bíblia.
Então ele misturava aquilo que ele achava interessante ali, ele misturava. Para vocês terem noção, eles fizeram um concílio para decidir sobre o que era a Trindade, o que era o Espírito Santo. Eles ficavam ali tentando, cada um dizia uma coisa. Eu acho que o Espírito Santo é isso, eu acho que o Espírito Santo é aquilo. Aquelas ideias que eram de acordo com Constantino eram absorvidos no concílio. Aqueles que eram contra eram expulsos do concílio. Por quê? Porque Constantino ele não tinha nenhum conhecimento bíblico. Ele não tinha nenhum conhecimento da palavra. Então ele misturava as coisas e fazia aquela confusão toda. E isso acabou influenciando de alguma maneira no conhecimento e na vida de muitas pessoas. Então nós não podemos esquecer que Santa Ceia é ressurreição. Páscoa é remissão. O símbolo da Páscoa, o significado da Páscoa é remissão. Qual é o símbolo da Páscoa? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Santa Ceia, qual é o significado da Santa Ceia? Ressurreição. Qual é o símbolo da Santa Ceia? O corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Então nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos confundir as coisas. Por quê? Porque nós precisamos ter o entendimento exato daquilo que estamos fazendo. Então, como eu já falei, o significado da Páscoa para nós tem que ser lembrado pelo seu original hebraico, que significa Pessah. Pessah, no hebraico, significa passagem. Ou seja, é a passagem do próprio Eterno sobre as casas dos filhos de Israel escravizados no Egito. Então, nós não devemos celebrar uma Páscoa com coelhos, com ovos de chocolate. A nossa verdadeira Páscoa é essa ensinada pelos apóstolos e pela igreja primitiva. Essa Páscoa que simboliza Pessah, que é a passagem do Eterno pelas casas do povo de Israel no Egito, dando livramento. Mas, vamos abrir aqui um parêntese, não é para nós brigarmos com ninguém por causa disso. Você pode estar se perguntando, e agora? Meu filho vai para a escola, ele se veste de coelho, ele se veste bota um coelhinho nele. Você não vai brigar com a escola do seu filho, você não vai brigar por causa dessas coisas. Porque isso já está inserido quanto tempo na nossa cultura. Não é com briga, com discussão, mas com amor e autoridade. Você vai explicar para o seu filho. Se você explicar para o seu filho o significado da Páscoa, ele não vai se esquecer. Se você trouxer esse significado para dentro da sua casa, para dentro da sua família, esse significado não vai ficar perdido. Quer ver um exemplo? Eu nunca falei para meus filhos que Papai Noel não existia. Eu só dizia para eles que quem comprava os presentes era o pai deles. Eles viam Papai Noel, eles entravam no shopping e olhavam Papai Noel e eu falava para eles, olha, quem vai trazer o presente é o papai, tá? Não é Papai Noel, não. E qual o significado de Natal? Natal é o nascimento de Jesus. E sempre contei a história para eles, sempre montei o presépio. Os meus filhos não cresceram traumatizados, não cresceram enganados, né? Eles cresceram sabendo que Papai Noel não ia trazer nada para eles, porque na verdade não é Papai Noel que traz. Quem traz é quem é o pai e a mãe. E os meus filhos não foram criados assim, eles nunca escreveram cartinha no Papai Noel. Sabe, foi uma coisa natural. Porque quando você ensina, quando você explica aquilo, a criança entende, isso passa a ser natural. Assim como é conosco. É igual o doce de Cosme e Damião. Eu sempre ensinei para eles, olha, nós não comemos esse doce, pegava a palavra que diz, tem uma passagem lá em Coríntios que fala, né, que nós não comemos por causa que aquilo vai fazer algum mal para nós, porque se apresentarmos ao Senhor e consagrarmos a Deus, nenhum mal vai nos fazer. Mas nós não comemos por causa deles que nos observam, para que não venhamos de ser objeto de escândalo para aqueles que nos observam. Então eu sempre ensinei para meus filhos, isso aqui para a gente não significa nada. Porque se apresentarmos ao Senhor, consagrarmos ao Senhor, nenhum mal nos fará. Mas isso nós não devemos fazer.
para que aqueles nos observam, atestem e vejam o significado da nossa fé. Então, eu nunca precisei brigar com meus filhos e expliquei, contei a história, né? Quem foi Cosme, quem foi Damião. Contei toda essa história para eles e eles entenderam. Meus filhos nunca pegaram um pacote de doce. E falava para eles, quando alguém for ensinar para dar a vocês o doce, educadamente vocês vão dizer não e obrigado. Meus filhos nunca, não quero, isso é do diabo. Não preciso disso, irmãos. Vamos ensinar. Se você ensinar para os seus filhos, se você ensinar para a sua família, se você ensinar na sua casa, da mesma maneira que nós estamos aprendendo aqui nesses dias todos, não vai ter problema e nem confusão. Nós precisamos aprender a ensinar com amor e autoridade. Não adianta você dizer apenas que não pode, você tem que dizer por que não pode. Ensinar o motivo, o significado e o contexto da história. Porque quando você ensina, aí sim ocorre a mudança. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ficou bem entendido? Qual o significado da nossa Páscoa? A nossa tradução é Pessa, que significa passagem. O outro significado, que é Easter, que é o significado da tradução do inglês, ele faz alusão à festa da deusa Ishtar, que foi inserida na festividade da Páscoa, lá no Templo de Constantino, quando houve a mudança do nosso calendário. E por isso que ovos de chocolate e coelhos passaram a ser o símbolo da Páscoa, que na verdade não é. O símbolo da Páscoa é o sacrifício de Jesus. A Páscoa também ela é marcada pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa é o sangue do Messias derramado por nós, nos marcando, nos perdoando, nos purificando e nos consagrando a Deus. Que significado lindo! É uma reflexão para nós. Ele derramou o seu sangue para que tivéssemos perdão dos nossos pecados, para que tudo aquilo que nos escravizasse, saísse da nossa vida e pudéssemos ser livres em Cristo Jesus. Mas o que é a liberdade? Uma vez perguntando para uma pessoa, o que para você é liberdade? A liberdade é o poder fazer o que eu quiser. Não, essa não é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é quando eu posso fazer o que eu quiser, mas não faço. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim. E não sou mais dominado pela carne, mas sou dominado pelo Espírito. Porque a própria palavra vai dizer, que o apóstolo Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não permitirei que nada me domine. Então a verdadeira liberdade não é você fazer o que você quiser. Porque aquele que faz o que quer, ele faz contra o seu próprio corpo. E se faz contra o seu próprio corpo, ele peca, uma vez que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Um exemplo disso é a lei seca. A lei seca, ela afeta a tua estrutura? Ela te incomoda? Também não me incomoda. Sabe por quê? Porque eu não estou presa àquilo ali. Eu sou livre. O alcoolismo, o álcool, ele não me domina. Ele não domina o meu corpo. Quem domina o meu corpo é o Espírito Santo. Então eu posso passar por a lei seca, ir e vir, e nada vai interferir na minha vida. Mas ela incomoda quem? Incomoda aqueles que ainda estão presos nessa prática. Então, a liberdade verdadeira, essa liberdade que Jesus nos oferece quando Ele derrama o seu sangue, é essa liberdade. É você ter a opção de pecar, mas você é dominado pelo Espírito Santo de Deus. E por você ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, você tem a opção de dizer não. Porque o seu corpo é dominado pelo Espírito. Você produz o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. A celebração da nossa Páscoa, da nossa Pessa, nada tem a ver com o tradicional ritual pagão que foi deliberado pela Igreja de Constantino. A nossa Páscoa, ela tem significado na Bíblia, tem significado no ensino dos apóstolos
e nos ensinos dos profetas, nos ensinos daqueles que deixaram um legado para nós, que está na palavra do Senhor Jesus. Então, que cada um de nós, discípulos de Cristo, saiba discernir a fé que vive e ensinar a seus filhos conforme a palavra de Deus, conforme está escrito lá em Êxodo, capítulo 12. E mais uma vez eu vou ler para você essa passagem, que está em Êxodo, capítulo 12, que diz: E acontecerá, do 25 ao 28, e acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem que culto é vosso, então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Então cada um de nós, como eu já falei, saiba explicar a fé que vive aos seus filhos, à sua família e àqueles que estão à nossa volta. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos dando continuidade ao penúltimo dia do nosso estudo, encerrando no domingo, para a glória de Deus. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.